Graças e paz, queridos. Hoje, na verdade, talvez a semana inteira eu estarei falando sobre um tema. Eu estou todo final de semana com algumas coisas queimando no meu coração. Semana passada, o assunto que queimou no meu coração foi o jejum, né? Fizemos aqui 3 dias de jejum, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. E o assunto que nós vamos falar hoje é a prosperidade do reino de Deus e o seu propósito. Né? Primeiro, existe prosperidade no reino de Deus? Existe essa história de prosperidade, de que Deus deseja que os seus filhos prosperem? Ou será que Deus deseja nos manter sempre em privações, escassez, falta, para que a gente aprenda, né, a amar a Deus na pobreza, na falta? Será que Deus deseja nos manter pobre para nos manter humildes? Porque se de repente Deus nos abençoar demais, nós podemos nos desviar. Nós vamos falar sobre o assunto da prosperidade no reino de Deus. Amém? Você pode dizer qualquer coisa sobre prosperidade. A única coisa que você não pode dizer é que esse assunto não está na Bíblia. Então você pode dizer o que você quiser sobre prosperidade. A única coisa que você não pode dizer é que esse assunto não está na Bíblia. Amém? Abra sua Bíblia em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. Nós vamos começar a estudar acerca de qual é a vontade de Deus na área financeira das nossas vidas. Tito, capítulo 1, verso 15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e os infiéis. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Veja, todas as coisas são puras para os puros. Então, querido, se talvez as pessoas pensem assim, não, mas falar de prosperidade, falar de dinheiro, isso não é algo santo. Isso é algo, isso é carnal. Falar de dinheiro é carnal. Não, você tem que pregar a palavra, você tem que pregar o evangelho. Fala de amor, vamos ganhar almas. Não fale de dinheiro. E isso é a voz do diabo, querido. Sabe quando alguém diz assim, não, os pastores não deveriam falar de dinheiro, não se deveria pregar sobre dinheiro, pregar prosperidade, isso não é de Deus. E assim, veja que interessante. Um homem de Deus não deveria falar de dinheiro. E aí você vai para a internet para ouvir coaches te ensinar a ganhar dinheiro. Um homem de Deus não deve falar de dinheiro, mas você passa 8, 10 horas por dia, todos os dias, trabalhando para ganhar abraços. Seu patrão te dá um abraço no final do mês? Me diz, você passa um mês inteiro servindo o homem em troca de quê? De abraços? Ou é em troca de dinheiro? Você gasta a maior parte do seu tempo, do tempo da sua vida, fazendo o quê, querido? Não é ganhando dinheiro? Hoje e durante essa semana, nós vamos destruir, querido. Nós vamos atacar, bombardear todo espírito de engano, de hipocrisia, de falsa humildade, de tudo que não presta em relação ao assunto do dinheiro. E você vai descobrir que falar de dinheiro, quem deveria falar de dinheiro é justamente pessoas santas, pessoas
puras. Nós não podemos, se nós nos consideramos pessoas que amam a Deus, que têm intimidade e relacionamento com Deus, nós devemos ser as pessoas que falam de todos os assuntos, para que todos os assuntos tenham uma perspectiva santa. Porque se os servos de Deus, os homens tementes a Deus, acharem que algum assunto é impuro, não posso falar de dinheiro. Dinheiro é impuro, dinheiro é mau, dinheiro é do diabo. Sabe o que vai acontecer? Você vai entrar aqui na internet e você só vai ter ímpios falando de dinheiro. E aí o servo de Deus que está ali empreendendo, tentando ganhar dinheiro, tentando dar o melhor para sua família, ter dinheiro para ofertar na igreja, ter dinheiro para abençoar os homens de Deus, para ajudar os irmãos, essa pessoa que ama a Deus, mas que precisa de dinheiro, essa pessoa vai vir aqui na internet e ela só vai ter homens carnais falando do dinheiro. E o que é que vai acontecer quando essa pessoa sentar para ouvir um homem carnal falando de dinheiro? Esse homem vai levar essa pessoa a pensar sobre o dinheiro de forma carnal. Então nós não podemos considerar aqui assuntos como impuros, assuntos como carnais, porque esse texto que a gente está lendo está dizendo o quê? Todas as coisas são puras para quem é puro, mas para quem é impuro, tudo é impuro. Então hoje, a gente vive muitos tabus na igreja, né? E as pessoas que mais falam sobre prosperidade hoje, as pessoas que mais falam sobre dinheiro hoje, muitas vezes são pessoas que não deveriam falar. Não deveriam falar. E as pessoas que deveriam falar não estão falando. E não estão falando por quê? Não estão falando porque têm medo de ser mal interpretados, ou porque consideram que esse é um assunto que não precisa ser falado. Ah, não, fale de oração, fale de jejum, vamos falar de evangelismo, vamos falar de pecado, não, vamos falar do pecado, de arrependimento. Tá, meus irmãos, mas por que não falar de tudo? Por que eu tenho que falar de oração e não falar de dinheiro? Por que eu não posso falar dos dois? Dá uma passeada aqui pelo meu canal e você vai ver que cada semana eu falo de um assunto diferente. Teve dias passados que eu falei de arrependimento. Semana passada eu falei de jejum. Oração é o que eu mais falo nesse canal, é sobre oração. Agora, por que é que eu não devo falar de dinheiro? A única pessoa que não quer que eu fale de dinheiro aqui é o diabo, querido. Sabe por quê? Porque enquanto eu não falo com você sobre dinheiro, você não tem uma verdade bíblica da palavra de Deus estabelecida na sua vida sobre o dinheiro. Isso é tudo que o diabo quer. O diabo quer que o assunto do dinheiro, que você não tenha revelação bíblica sobre esse assunto, para quê? Para que o que você pensa sobre isso seja aquilo que ele quer que você pense. Para que você pense sobre o dinheiro como o mundo pensa, como as outras pessoas pensam. Para que você fique escravo do dinheiro. Para que você realmente continue com uma mentalidade de escassez, com uma mentalidade de falta, para que ele consiga amarrar a sua vida. É por isso que ele não quer que eu fale de dinheiro. Ele vai querer que, se alguém for falar de dinheiro, ou vai ser para dizer para você que dinheiro é ruim, que dinheiro é mau, o dinheiro corrompe as pessoas. O dinheiro, fulano, depois que ganhou dinheiro, não é mais humilde. Querido, essa pessoa nunca foi humilde. Dinheiro não corrompe as pessoas. As pessoas corrompem o dinheiro. Você vai descobrir a partir de hoje, né? Hoje eu estou aqui mais dando uma introdução para que você saiba da importância de se falar sobre esse assunto e sobre todos os assuntos. O servo de Deus precisa falar sobre todos os assuntos. Para que não sobre nada
na sua mente nenhum tipo de raciocínio carnal acerca de nada, para que tudo que você pense acerca de tudo seja santificado. Então, quando você for pensar sobre dinheiro, que você tenha um raciocínio espiritual, que você tenha uma mentalidade espiritual sobre o dinheiro. Se você for pensar sobre vida sexual, que você tenha uma mentalidade espiritual sobre esse assunto. Então, precisamos falar sobre os assuntos. As coisas nunca foram más. O dinheiro não é mal. O sexo não é mal. A comida não é má. Vamos, um exemplo aqui. Se eu disser para você que o sexo é mal, o sexo é impuro, o sexo é do diabo. Não, querido, o sexo é de Deus. O diabo não tem nada. Se eu disser que o sexo é mal, eu vou dizer que Deus é mal, porque Deus criou o sexo. Agora, Deus não tem culpa se as pessoas pegam as coisas boas que Deus criou e fazem com ela coisas ruins. Então as coisas nunca foram más. O ser humano é mau. O diabo é mau. Agora, o que Paulo está dizendo é: todas as coisas são puras para quem é puro. Então, nós precisamos que o Espírito Santo santifique o nosso coração, santifique a nossa mente, renove o nosso entendimento, para que possamos olhar para cada assunto e ter um raciocínio santificado acerca daquele assunto. E o assunto do dinheiro, ele não pode ser diferente. Amém? Então nós vamos começar. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 35, verso 27. Vamos descobrir o que Deus pensa sobre prosperidade. O que será que Deus pensa? O que será que Deus deseja para os seus filhos? Antes da gente ler, eu queria que você se perguntasse, você que é mãe, você que é pai, o que você deseja para os seus filhos? Vamos lá, você mãe e pai, o que você deseja para os seus filhos? Você deseja para os seus filhos que eles cresçam, estudem, façam uma faculdade, e aí depois passem o resto da vida sem conseguir um bom trabalho, procurando emprego, não conseguindo exercer sua profissão, não conseguindo depois dar o melhor para sua família? O que você deseja para os seus filhos? Por que eu estou perguntando isso? Porque Jesus, em Mateus capítulo 7, diz que se nós que somos maus desejamos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, quem é o pai, querido? Olha, ontem, por exemplo, ontem eu levei meus filhos para sair, minha esposa, meus filhos, e durante o dia os meus filhos, nossa, eles fizeram muita arte dentro de casa, muita, quase que eu desisti de levá-los para sair. Falei várias vezes para eles: olha, se vocês não pararem, se vocês não ficarem quietos, eu não vou levar vocês. E aí eles ficavam quietos, daqui a pouco eles esqueciam, começavam a correr, e eles estão nessa fase, né? Os dois meninos, principalmente, de correr, são dois meninos, você imagina, e quase a mesma idade, né? Um tem 7, o outro tem 5, e dois meninos, o tempo todo brincando de lutinha, o tempo todo correndo. Cheguei a dar uma chinelada aqui em alguns momentos, mas chegou a noite, eu levei eles para sair, e estava lá eu, gastando o meu dinheiro com essas crianças. E no momento em que eu levei eles num parquinho, deixei eles brincando ali, e em nenhum momento, querido, enquanto eu pagava para que eles estivessem se divertindo,
eu me lembrei dos momentos durante o dia em que eles me tiraram do sério. Naquele momento, a única coisa que eu queria era ver meus filhos brincarem, serem felizes ali, usufruírem daquele momento, usufruírem agora, sem exceção, e que têm filhos, desejariam ter mais para dar para os seus filhos. Por mais rebelde que seu filho possa ser, irmão, sem medo de errar. Se é mentira, coloca aqui no comentário. Mentira, Danilo, você está errado. Se eu estou errado, põe no comentário que eu estou errado. Mas se eu estou certo, fala aqui no comentário. Você está certo. Que todos vocês que estão me assistindo agora e que têm filhos gostariam de ter mais do que você tem para poder dar mais para os seus filhos. Põe no comentário o que é verdade, pastor. Eu garanto que todos vocês que estão me assistindo não iria querer, eu estou dando tantas coisas para o meu filho, eu acho que eu devia ter menos. Eu acho que eu devia ganhar menos, porque está errado dar tanto assim para o meu filho. Está errado, eu tinha que dar menos. Ele tinha que ter menos roupas de menos qualidade. Não, ele tinha que estar estudando num colégio pior. Para ele ser humilde. Eu acho que eu vou comprar, não vou comprar mais roupa nova para o meu filho, vou comprar roupa usada, que é para o meu filho crescer humilde. Tem alguém aqui nos comentários que pensa desse jeito? Na verdade, eu não vou nem comprar roupa. Eu vou sair por aí e eu vou ver se alguém tem roupa para doar, para eu dar roupa usada para os meus filhos, para eles aprenderem a ser humilde. Tem algum pai, alguma mãe aqui me assistindo que pensa desse jeito? Preciso ensinar meu filho a ser humilde. Então, eu não vou deixar ele comer o melhor. Eu vou dar arroz com feijão para ele todo dia, para ele aprender a ser humilde. Não, nada de Danone, nada de Danone, iogurte, não. Brinquedo, não, vou arrumar uns brinquedos usados, velho. Vou ali no lixão e vou ver se eu acho uns brinquedos quebrados, usado, que ninguém quer mais, para dar para os meus filhos aprenderem a ser humildes. Alguém aí já pensou isso alguma vez na sua vida, querido? Eu estou assustando vocês? Por que eu estou assustando vocês? Porque é esse tipo de pai que as pessoas pensam que Deus é. É esse tipo de pai. Porque é esse tipo de pai que alguns pastores pregam. Sim. Você está há anos desempregado, passando necessidade, chorando às vezes porque não tem um leite. E aí você tem que pedir ajuda a um irmão para comprar um leite para os seus filhos. Seus filhos chorando, pedindo as coisas, e você chorando por não ter para dar. E aí eu, como pastor, vou e digo para você, é a vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus nos prova. Não, você está no deserto, irmão. É esse o tipo de pai que as pessoas ensinam. Mas não foi esse tipo de pai que Jesus ensinou. Não foi mesmo. Jesus disse, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará boas coisas àqueles que lhe pediram. Quanto mais. Olhe para a sua bondade. Olhe para o seu desejo. Veja a sua bondade e o seu desejo em relação aos seus filhos. E sempre olhe para Deus além. Danilo, mas será que Deus será que Deus vai querer me perder? Será que Deus ele não vai querer me provar e não me dar as coisas porque de repente eu vou me desviar? Querido, você não aprendeu nada com a parábola do filho pródigo? O filho pródigo, o que aquele filho fez? Ele pediu a herança. Você acha que o pai não sabia que ele ia embora e que ele ia gastar tudo, querido? E o pai deu assim mesmo. E ele foi embora mesmo.
Quantas pessoas você conhece que, depois que prosperaram, se desviaram, querido? Estavam ali na igreja firmes, buscando uma porta de emprego, um trabalho, e aí foi lá e abriu as portas, e depois essa pessoa parou de ir para a igreja. O ser humano é assim, querido. Agora, Deus não vai deixar de ser bom, porque o ser humano é mau. Vou falar de novo. Deus não vai deixar de ser bom, porque você é mau. Se Deus te abençoar e você se desviar, querido, problema é seu. Agora, Deus vai atrás de você. Sim, Deus vai atrás de você. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. E aí o que acontece, pastor? Se eu for abençoado e me desviar? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, se você sai de debaixo da potente mão do Senhor, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. E diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, o que acontece com alguém que é abençoado por Deus e depois abandona Deus? Aí cai na mão do diabo. Aí cai na mão do diabo, aí daqui a pouco perde tudo, perde a saúde, aí fica todo machucado, aí fala: Deus me deu, Deus tomou. Não, querido, Deus deu e você desperdiçou. Não é Deus deu, Deus tomou. Deus deu e você jogou fora. O filho pródigo, o pai não tomou nada dele depois que ele foi embora. Não, ele desperdiçou. É porque a prosperidade, querido, ela tem que ser vivida com Deus, na presença de Deus. Sem a presença de Deus, você pega a bênção de Deus e você desperdiça. Você transforma em maldição na sua vida. A Bíblia diz que Deus fez o povo de Israel sair do Egito. Abre aí, 5. Vamos ler o Salmo 105. Salmo 105. Deus quer você próspero e abençoado na presença dele, usando essa prosperidade para honrar ele, para adorar ele. Salmo 105, verso 37. Aqui está falando de Deus tirando o povo de Israel do Egito. E os tirou para fora, verso 37. Salmo 105, verso 37. E os tirou para fora com prata, com ouro, e entre as suas tribos não havia um só que mancasse. Olha só que interessante. O texto está dizendo que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles saíram levando prata e ouro, e não havia um só que mancasse. Eles saíram curados. Você imagina que naquela multidão de milhares de pessoas não tinha ninguém velho? Será que não tinha um velho ali, um idoso? Como que não tinha ninguém que mancasse? Para pensar hoje, você tem uma população de milhares de pessoas. É normal não ter ninguém ali aleijado, não ter ninguém ali paralítico, coxo, alguém que manca, algum idoso que não consegue andar direito? Toda a nação vai ter pessoas doentes, mas o texto está dizendo que quando o povo de Israel saiu do Egito, ninguém mancava. Sabe o que isso significa, querido? Que quando eles celebraram a Páscoa, quando eles mataram aquele cordeiro, todos os israelitas foram curados enquanto celebravam a Páscoa, enquanto comiam a carne do cordeiro, todos foram curados. E quando saíram do Egito, saíram com prata e com ouro. E foram para o deserto ricos. E aí as pessoas dizem: olha, você está no deserto. Ah, querido, você está no deserto, é mesmo? Interessante, porque no deserto o povo tinha dinheiro no deserto. Ah, Danilo, mas não tinha comida. Não tinha comida? Como assim não tinha comida, querida? A comida descia do céu. Eles queriam carne, Deus mandou carne. E para que, Danilo, para que serve? Para que Deus, se eles estão para o deserto,
No deserto não tinha loja, no deserto não tinha shopping, no deserto não tinha dinheiro para o deserto, Danilo, porque o dinheiro daquela época era prata, o dinheiro daquela época era ouro. Para que eles estavam levando dinheiro para o deserto? Para que Deus tirou dinheiro dos egípcios? Houve uma transferência de riqueza da mão dos egípcios para os servos de Deus. Para quê? Para que levar dinheiro para o deserto? Você vai descobrir que lá na frente, quando Deus dá para Moisés a revelação do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo, Deus manda Moisés recolher do povo as ofertas. E aí Moisés recolhe do povo prata, ouro, bronze, mirra, óleos, especiarias, tudo coisa cara. Depois você pega o livro de Números, Levítico, Deuteronômio, e aí você lê as instruções, né, do tabernáculo, e você vai ver que não tinha nada barato, querido, nada barato, tudo caro. Cada peça do tabernáculo era uma fortuna. Quando Deus pedia madeira, era a melhor madeira. Os varais, os tecidos do tabernáculo, era o melhor tecido, era linho fino, era púrpura. A arca da aliança era revestida de ouro por dentro e por fora. Os utensílios do templo era tudo de ouro, era tudo de bronze, de prata. Os sacerdotes, então, meu Deus, o sacerdote tinha uma roupa, e aquela roupa tinha 12 pedras preciosas, brutas, coladas naquela roupa. O sacerdote, o líder do povo, era coberto de pedra preciosa. E aí eu fico imaginando hoje se o pastor Danilo, de repente, aparece aqui na live com um relógio de ouro. Meu Deus do céu! Olha lá, ó. Olha lá o pastor Danilo, olha. Corrompido. Ó, olha o relógio dele. Não estou dizendo, irmão, que eu estou querendo um relógio de ouro nenhum. Entenda, receba. Todas as coisas são puras para os puros. Discirna no espírito que eu estou falando. Provavelmente você nunca vai me ver aqui com um relógio de ouro, porque eu não tenho esse tipo de cobiça na minha vida. Mas imagine se eu apareço aqui com um relógio de ouro, um cordão de ouro aqui, e de repente, olha o pastor Danilo, olha, era tão humilde quando começou o canal, sentado numa cadeira humilde, que doía as costas dele, e graças a Deus pela cadeira que a irmã me doou. E aí daqui a pouco o pastor Danilo está aqui, olha lá o pastor Danilo, começou tão humilde, agora olha a roupa dele, agora antes, no início do canal, ele usava roupa de feira, né? Camisa de 20 reais, de 10 reais. Agora, olha, agora tá usando roupa de marca, misericórdia, e já se corrompeu, e já não é mais humilde. Irmão, quem foi que falou, irmão, que humildade tem a ver com quanto você tem na sua conta? Humildade tem a ver com quanto você tem de Deus no seu coração, querido. Eu vou falar de novo. Humildade não tem a ver com quanto você tem na sua conta. Humildade tem a ver com quanto você tem no seu coração. Não é quanto das riquezas desse mundo você tem na sua vida, é quanto das riquezas do céu você tem derramado no seu coração. E antes de Deus te dar ouro e prata desse mundo, Deus quer colocar no seu coração ouro, prata e pedras preciosas, riquezas espirituais. Para quê, Danilo? Para que quando ele te der, e eu declaro que ele vai te dar, querido. Querido, vai... Choramando ramasokito pradelisa etikama sotikama likama. Assim como semana passada Deus estava liberando uma unção para você jejuar, essa semana Deus está liberando uma unção para você prosperar. Sheikanturamas, Orimanturi Candila Mahasto Remalamas. Virão a ti as riquezas das nações. Virão a ti as riquezas das nações. Levante as suas mãos agora. Virão a ti as riquezas das nações.
Moisés tinha um tabernáculo para construir, querido. Nós temos uma visão para levantar. Nós temos um evangelho para pregar. Nós temos uma igreja para edificar. Assim como o povo de Israel, Deus colocou prata e ouro na mão deles. Para quê, Danilo? Para que eles construíssem o tabernáculo. Para que eles construíssem a Arca da Aliança, os utensílios do templo. E para nós, Danilo, para que Deus quer colocar prata e ouro nas nossas mãos? Na antiga aliança, o templo de Deus era o tabernáculo físico. Era o templo físico de Israel. E na nova aliança, Danilo, a casa de Deus sois vós. O templo de Deus sois vós. Ontem eu estava num grupo de WhatsApp e tinha uma irmã que estava com falta de leite para dar para os filhos e estava pedindo ajuda no grupo e os irmãos lá ajudando. E para honra e glória do Senhor, falo isso sem nenhum tipo de autopromoção, mesmo porque, querido, o que eu dei para ela, eu recebi de vocês. Graças a Deus eu pude ir lá na minha conta, pegar sem nenhuma pena e ajudar aquela irmã. Dinheiro de oferta que estava na minha conta. Dos irmãos aqui do canal, os irmãos que me seguem, meus filhos na fé, que me honram financeiramente. Porque Gálatas capítulo 6, verso 6 diz: o que está sendo instruído na palavra, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. E graças a Deus eu pude pegar na minha conta e transferir para aquela irmã. Para que, Danilo, que Deus quer colocar recursos nas minhas mãos? Para que você leve a casa do tesouro. Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja alimento na minha casa. Querido, a casa do tesouro agora não é mais um templo físico. A casa do tesouro são os templos, são as pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo. Então Deus quer que você tenha, para que você abençoe as pessoas, para que você honre o seu pastor, para que você sustente os ministros da casa de Deus, para que você abençoe, socorra os irmãos que estão passando necessidade, querido. Agora, o povo de Israel, quando Moisés estava em cima do monte, pegou esse ouro, pegou essa prata e se corrompeu. Trouxeram para Arão o ouro. Vocês conhecem a história. Moisés estava lá em cima do monte, buscando a Deus, recebendo a revelação do propósito de Deus. Moisés estava em cima do monte, recebendo todas as instruções para a construção do tabernáculo, enquanto Arão estava lá embaixo, no pé do monte. Então tem diferença de um líder que vive no topo do monte e um líder que vive no pé do monte, querido. Moisés estava lá 40 dias jejuando e recebendo revelação de Deus. Então tem diferença, querido. Você trazer o seu ouro e a sua prata e colocar na mão de um homem de Deus que tem intimidade com Deus e trazer o seu ouro e a sua prata e colocar na mão de um homem que não tem intimidade com Deus. O que Arão fez com aquela prata e com aquele ouro? Fez um bezerro de ouro e corrompeu o povo. Homens carnais vão te levar a adorar a sua prosperidade. É por isso que você vai em ministérios que ensinam sobre prosperidade e ao invés de ficar uma pessoa espiritual e prosperar para a glória de Deus, prosperar para honrar a Deus, prosperar para investir no reino de Deus, você vira uma pessoa gananciosa, avarenta, cheia de ostentação. Sua prosperidade não é para honrar a Deus, sua prosperidade é só para ostentar. Não, querido, não. Vamos prosperar para a glória de Deus. Vamos, em nome de Jesus. Hoje o Senhor começa a liberar uma unção de prosperidade na sua vida.
Aleluia, nós não vamos adorar a prosperidade, nós vamos adorar a Deus com a nossa prosperidade. Não, nós não vamos usar o nosso ouro para construir um bezerro de ouro. Não, nós vamos usar o nosso ouro para construir o tabernáculo de Deus, para investir na igreja, para investir nos ministérios, para investir em missões, para investir na vida dos irmãos, para que não haja ao nosso redor ninguém passando necessidade, querido. Como assim? Deus te quer pobre? Eu não, esse negócio de dinheiro, esse negócio de prosperidade, não sei, meu coração não gosta, eu não gosto. Querido, então é melhor você não ir morar na Nova Jerusalém, porque você vai se escandalizar na Nova Jerusalém. É melhor você não ir para lá, porque você não vai gostar de andar em rua de ouro. Imagina, né? Uma pessoa que se escandaliza com prosperidade, essa pessoa não vai conseguir viver na Nova Jerusalém, em rua de ouro. Meu Deus, ela vai olhar e falar, mas para que isso? Para que esse ouro, rua de ouro? Para que isso, gente? Você imagina, querido, Deus mandando fazer aquela roupa para aquele sacerdote e colocar aquelas pedras preciosas. Na antiga aliança, querido, leia o Antigo Testamento. Leia o Antigo Testamento e uma mente espiritual. A obra de Deus no Antigo Testamento sempre foi realizada com as ofertas do povo. Sempre que algo ia ser feito no templo, Deus falava para Moisés, tome do povo as ofertas. Todo aquele cujo coração for movido em generosidade. Querido, eu declaro em nome de Jesus, Deus movendo o seu coração em generosidade para que você oferte na obra de Deus. Por que, Danilo? Porque querido, você é um canal de Deus. Quando Deus pedia para tomar do povo as ofertas, é porque Deus ia colocar na mão do povo as ofertas. Você não é a fonte. Você só pensa que está sendo lesado quando você oferta, porque você pensa que você é a fonte, você pensa que o seu dinheiro é seu, porque você trabalha, porque você conquista, porque você luta. Quando você se vê como um canal e não como uma fonte, querido, você quer mais liberar mesmo, porque um canal, querido, as coisas passam por ele, passam. Então, se está saindo, é porque está entrando. Se está saindo, é porque está entrando. Se está indo, é porque está vindo, querido. E se está indo mais, é porque está vindo mais. Então, se veja como um canal de Deus. Quando o irmão te pedir ajuda, meu aluguel, Danilo, eu tenho que pagar daqui 5 dias. E eu estou com dinheiro aqui juntando na minha conta. E o irmão acabou de falar que está precisando de leite. Acabou de falar que está precisando de um gás. Mas eu estou com medo de... Eu tenho dinheiro, mas daqui 5 dias vence meu aluguel. Eu estou com medo de ajudar o irmão a comprar o gás e chegar no dia deu pagar o aluguel eu não ter. Querido, tu acha mesmo que tu é melhor que Deus? Tu acha que tu ama mais do que Deus, querido? Quer dizer que tu está preocupado em não deixar o irmão sem gás, e Deus não está preocupado em deixar seu aluguel vencer? Querido, uma mentalidade de provisão, de abundância, de alguém que tem um Deus que supre suas necessidades. E se você é uma pessoa espiritual, querido, isso nunca vai te levar a se corromper. Pelo contrário, isso vai te levar a ser uma bênção. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. E Abraão prosperou. Não, querido, essa palavra não é para te fazer avarento. Essa palavra não é para te fazer ganancioso. Essa palavra não é para te deixar carnal. Essa palavra é para fazer de ti uma bênção. Para que você dê aos outros. E o que acontece, Danilo, quando eu dou? Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, mas se lhe dará. Ele não disse, dai e vai te faltar. Não, ele disse,
dai e vos será dado. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, meu Deus, como eu preciso entender, Senhor, como eu preciso absorver essa mentalidade, para que eu possa andar nessa terra sem andar ansioso. Engraçado que tem pessoas que rejeitam essa mensagem, mas vivem ansiosas, vivem preocupados com dinheiro, não tem coragem de ajudar os irmãos, fecha a mão quando fala. Tem gente que eu falo de oferta e sai do meu grupo. Às vezes eu estou em casa e, querido, não fique você pensando que eu estou aqui em casa e, de repente, meu Deus, eu tenho minhas contas para pagar e eu acho que é melhor escrever alguma coisa lá no grupo para poder motivar os irmãos a ofertar. Meu querido, se você me visse aqui dentro da minha casa, se eu botasse uma câmera aqui para me filmar dentro de casa, você ia me ver, você ia falar, ih, pastor Danilo é maluco, hein? Porque eu fico em casa, querido, eu estou ali lavando uma louça, eu estou ali, oh, meu Deus, segundo sua riqueza em glória, supre minhas necessidades. Pai, eu te louvo porque eu sou próspero, eu te louvo porque minhas contas estão pagas. Querido, todas as minhas contas estão pagas, querido. Todas as minhas contas estão pagas. Meu cartão vence dia 2 agora e já está pago em nome de Jesus. Agora, às vezes eu estou orando em línguas e de repente um entendimento vem, uma revelação vem e eu vou lá e compartilho no grupo. Ontem mesmo eu compartilhei um texto falando sobre provisão, falando sobre prosperidade e falando sobre oferta. E aí, de repente, eu posto um texto e sai alguém do grupo. E aí, ontem eu estava até compartilhando com os irmãos mais próximos um print que eu tirei da live de um apóstolo, que eu estava assistindo a live de um apóstolo, né? E aí fui olhar na descrição e estava escrito assim: mentoria com apóstolo semanal. Mentoria semanal com apóstolo. Você tem uma mentoria com ele, uma vez por semana você poder ter uma mentoria com esse apóstolo. Mentoria semanal, R$ 99,00. Ainda bota 99 ainda, né? Para não botar 100 ainda, é promoção. R$ 99,00. Mentoria com apóstolo. Aí eu tirei print, compartilhei com os meus administradores, né, que a gente conversa no privado, a gente tem um grupo dos administradores do grupo, e aí eles estavam comentando, Danilo, você posta um texto sobre oferta, sempre que você posta alguma coisa sobre oferta, sai alguém do grupo. Aí eu fui, botei esse print lá, e falei assim, eu acho que eu devia fazer isso aqui, né? Que aí eu não ia precisar falar de oferta, né? Aí você imagina, 100 pessoas me dando R$ 99,00 para ter uma mentoria comigo. 100 vezes 100 dá R$ 10.000 por mês. Olha que maravilha. Eu não ia precisar ficar falando de oferta, né? Com um canal com 50 e poucos mil inscritos. Facilmente eu teria 100 pessoas pagando isso para ter uma mentoria comigo. Eu garanto que esse apóstolo que eu estava assistindo a live dele, com certeza tem muito mais do que 100 pessoas. Agora você imagina 500 pessoas fazendo essa mentoria. Meu Deus. R$ 50.000 por mês? Olha que maravilha. Mas eu tenho uma consciência para com Deus. E eu não vou rejeitar a boa consciência por causa da avareza dos outros. Então, querido, vai sair, vai continuar saindo mesmo. Porque eu não vou cobrar, eu não vou usar nenhum subterfúgio para enganar ninguém, eu vou ensinar a palavra de Deus. E quem quiser receber a palavra e deixar a palavra gerar em si mesmo um coração generoso e ofertar na minha vida, vai ofertar. Quem não quiser, não vai. Quem quiser sair do grupo, vai sair do grupo e eu vou continuar declarando que o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. Aleluia! Querido, eu não ensino para você ofertar.
Eu ensino porque eu tenho que te ensinar. Eu ensino porque eu quero ver você prosperar. Eu ensino porque eu quero ver você crescer. É por isso que eu ensino sobre oração, sobre jejum. Engraçado. Quando você ouve uma pregação sobre família, você nunca pensa, o pastor está pregando sobre família porque ele quer roubar a minha família. O pastor está pregando sobre família porque ele quer destruir a minha família. Nunca vi ninguém pensar isso. Se você ouve um pastor pregar sobre cura, você não pensa, o pastor pregando sobre cura porque ele quer destruir, ele quer roubar minha cura. Ele quer que eu ande doente, por isso que ele quer estar pregando sobre cura, ele quer tirar minha saúde. Não, você pensa o quê? Não, o pastor está pregando sobre cura porque ele quer me ver curado. O pastor está pregando sobre família porque ele quer ver a minha família restaurada. O pastor está pregando sobre vida espiritual porque ele quer roubar minha vida espiritual. Ninguém pensa isso. Mas aí se o pastor prega sobre prosperidade, o que a pessoa pensa? O pastor quer me arrancar meu dinheiro. O pastor está pregando isso porque ele quer arrancar meu dinheiro, quer tomar meu dinheiro. Está vendo como que o diabo trabalha na sua mente? É assim que o diabo age para te privar daquilo que te pertence, querido. Daquilo que Deus quer liberar na sua vida. E Deus quer liberar prosperidade na sua vida. Abre, eu preciso ler alguns textos antes de eu encerrar essa live. Abre no Salmo 35, verso 27. Salmo 35, verso 27, diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, não é dizer de vez em quando, não é dizer uma vez por dia, continuamente. Dizer o que, Danilo? O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Ele ama a prosperidade do seu servo. Não. O texto não está dizendo que ele ama ver o seu servo na pindaíba. Deus não ama ver o seu servo desempregado, com os filhos pedindo as coisas e o pai chorando porque não pode dar, a mãe chorando. Não, Deus ama a prosperidade do seu servo. Você ama poder dar as coisas aos seus filhos. Você ama poder alimentar os seus filhos bem. Seu pai é melhor do que você. Seu pai ama mais do que você. Pare de pensar de Deus pior do que você pensa de você mesmo. Pare de pensar que Deus é pior do que você. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, muito mais. Não, Deus não quer te abençoar tanto quanto você quer abençoar os seus filhos. Deus quer te abençoar muito mais do que você quer abençoar os seus filhos. Aleluia! Remassote canta lamasse calabará. Danilo, você está lendo muito texto do Antigo Testamento. Você está muito no Antigo Testamento. No Novo Testamento é diferente. Paulo disse que, olha, se tiver o que comer e com o que nos cobrir, estejamos com isso contentes. E quem disse que eu não estou contente com o que eu tenho, querido? Quem disse que eu não estou contente? Paulo ali não está falando, olha, Deus ele vai te deixar só tendo o que comer e o que vestir, mais nada. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, tenha um espírito de contentamento. Esteja feliz em toda situação, louve a Deus em qualquer dificuldade. É isso que ele está dizendo. Não seja uma pessoa murmurenta, tá com pouco, murmura. Não, Paulo disse, eu aprendi a ser fiel a Deus em qualquer situação. Porque, querido, ainda que seja a vontade de Deus te levar a ter uma vida em abundância, é óbvio que existe um caminho para isso, é óbvio que existe um processo para isso. E nesse processo, sim, você vai passar provações, desafios, mas você é mais do que vencedor em todos eles. E nesses momentos de desafio, são os momentos que você vai usar a sua fé, vai ver Deus operar milagres. O deserto não era para o povo passar fome, querido. O deserto era para o povo ver Deus saciar sua fome de forma sobrenatural. Deserto não era para o povo
experimentar escassez. Não, o deserto era para o povo experimentar provisão sobrenatural. Então existe, sim, enquanto eu estou indo para a minha terra prometida, enquanto eu estou indo para aquele lugar de abundância que Deus tem preparado para mim, uma terra que mana leite e mel, sim, eu posso passar por períodos de deserto, mas não para ficar abatido, não para murmurar, não para ficar, ah, meu Deus, Deus está me provando, Deus está me amassando. Não, é para você dizer, Deus está me suprindo, Deus supre todas as minhas necessidades, oh, aleluia, e Deus está me levando para um lugar de abundância, enquanto eu ainda não cheguei lá, pão cai do céu, água sai da rocha, oh, aleluia, aleluia, querido. Então, quando Paulo disse que se tivermos o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes, é para você não murmurar. É para você não ser uma pessoa que, enquanto não tiver mais, não está satisfeito. Não, querido, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu sei que amanhã eu serei mais próspero do que eu sou hoje. Mas enquanto eu não chego no amanhã, eu estou glorificando a Deus pelo que eu tenho hoje. Eu estou satisfeito com o que eu tenho hoje. Eu posso louvar a Deus, eu não vou murmurar pelo que eu ainda não tenho. Eu vou louvar pelo que eu já tenho. E se de repente o que eu tenho hoje é um arroz com feijão e um ovo, eu vou louvar a Deus pelo arroz, pelo feijão e ovo. Isso não quer dizer, querido, que eu não vou declarar e profetizar na minha vida uma picanha amanhã. Irmão, quem vai te dar picanha não é o Lula, querido. Quem vai te dar picanha é o seu pai. Aleluia! Glória a Deus. Agora, louve a Deus, aprenda a ser grato a Deus pelo maná, pela provisão que chegou na sua vida hoje, mas não deixe de caminhar para Canaã, não deixe de caminhar para a terra onde mana leite e mel. Não estou pregando aqui uma vida, não, você nunca vai ter momentos de dificuldade, não, você sempre vai... Não é isso que eu estou pregando. O que eu estou pregando é que Deus deseja o melhor para você. E Ele quer te conduzir para um lugar de abundância, onde você vai ter para você e você vai ter para os outros. Sabe aquelas pessoas que dizem, ai, não, eu não quero muito. Eu quero só o suficiente para pagar as minhas contas. Se eu tiver para pagar minhas contas, amém. Eu quero ter só o suficiente para eu comer, para eu vestir. Você pensa que isso é humildade, querido? Isso é egoísmo. Quem fala isso não tem plano de honrar a Deus com suas ofertas. Quem fala isso não tem plano de semear na vida do pastor dela, de quem cuida dela espiritualmente. Quem fala isso não tem planos de abençoar a vida dos irmãos, de ajudar os necessitados. Quem fala isso não ama nem a sua própria família. Quem dirá a mim? Quem fala, eu quero ter só o suficiente. Querido, essa pessoa não ama nem um homem que fala isso. Ele não ama a mulher dele, ele não ama os filhos dele, ele não ama o pastor dele, ele não ama os irmãos, ele não ama ninguém. Ele não ama nem a Deus, querido. Porque quem ama a Deus vai querer fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, se você for ler a Bíblia, fazer a vontade de Deus implica em ofertar, em sustentar os pobres, em abençoar a obra de Deus. Então, uma pessoa que diz, eu só quero o suficiente, você é um egoísta. Você não está andando em amor, isso não é humildade, longe de ser humildade. Querido, quem ama a Deus, quem ama as pessoas, quer ter muito. Quer ter muito, sim. Eu quero ter muito. Eu estou declarando, querido, eu vou receber ofertas milionárias na minha vida. Porque eu tenho muito amor no meu coração e muitos planos para manifestar o meu amor. Ministerialmente. E financeiramente também. Irmão, eu quero que o meu ministério sustente famílias. Eu quero que o meu ministério possa abrir orfanatos, possa abrir centros de recuperação. Vamos abrir igrejas em todos os estados desse país. Irmão, uma pessoa que diz, eu não quero prosperar, eu só quero ter para mim, só o suficiente. Se Deus me der o suficiente para eu viver, amém. Eu não tenho ambição. Querido, você não tem amor no seu coração. Porque quem tem amor de Deus no coração, não quer ter só para si, quer ter mais.
eu quero ter para mim, eu quero ter para os meus filhos, eu quero dar o melhor para minha família, eu quero dar o melhor para minha esposa, eu quero dar o melhor para os meus filhos e eu quero poder ajudar os outros. Querido, a prosperidade de Deus na sua vida, ela tem que ser algo que Deus faz transbordar para que atinja outras pessoas. Deus, quando pensa em te prosperar, ele não pensa só em você. Ele olha para você e ele olha para as pessoas que estão ao seu redor. Vamos encerrar com esse texto. Eu preciso ler um texto do Novo Testamento, porque senão algumas pessoas podem assistir a minha live e dizer, não, você só pregou o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus abençoava mesmo o povo de Israel, prometia bênção financeira. E aí, nossa, aí a gente vem para uma nova aliança e piora. Quer dizer que na antiga aliança, os servos de Deus, Deus queria dar prosperidade para eles, e agora a gente é filho, Deus quer ver a gente na pobreza? Nossa, deixa eu voltar para a antiga aliança então, porque a antiga aliança parece que era melhor. 1 Coríntios, capítulo 9. Perdão, querido, 2 Coríntios, capítulo 9. Paulo estava falando sobre ofertas para os ministros, né? Paulo diz, olha, quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo está recolhendo ofertas para os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Mas o princípio é o mesmo. Qual é o princípio, Danilo? Lei da semeadura. Quem planta, colhe. Quer colher, querido? Planta. Quer prosperar? Semeia. Deus coloca a semente nas suas mãos. Presta bem atenção. A prosperidade que Deus tem para você amanhã. Era bom se você tivesse uma caneta para anotar isso. A prosperidade que Deus tem para você amanhã, Deus já te deu ela hoje, em forma de semente. A prosperidade que Deus tem para o seu próximo mês, Deus te deu esse mês em forma de semente. A semente que está na sua mão hoje é a sua colheita de amanhã. Pegue e anota essa revelação. Então, a minha prosperidade de amanhã, Deus já me deu. Só que Ele me deu em forma de semente para eu plantar. Mês passado, estavam entrando ofertas e estavam mal dando para pagar as minhas contas. E eu estava tendo ainda que trabalhar alguns dias para complementar as minhas contas. Ou seja, um dia que eu saio para trabalhar, para vender, é um dia que eu posso dar menos atenção para os irmãos. É um dia que eu posso dar... Imagina, eu acordo 5 horas da manhã para fazer essa live aqui. E durante o dia, eu preciso editar vídeo, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia, eu atendo os irmãos que vêm pelo WhatsApp. Então, praticamente, eu passo o dia envolvido na obra de Deus. Então, um dia que eu preciso sair para vender, porque as ofertas não foram suficientes, mas eu declaro que isso acabou na minha vida, e eu declaro que as ofertas não são suficientes para pagar as minhas contas, elas são além das minhas contas, porque eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso investir também na vida das pessoas. E mês passado eu falei, pai, eu preciso de uma oferta, eu quero receber uma oferta de R$1.000. E eu comecei a declarar que alguém iria me fazer uma oferta de R$1.000. Enquanto eu estava declarando aquilo, o Espírito Santo falou comigo assim, a sua oferta de R$1.000 está na sua conta. E aí eu lembrei que eu tinha R$100 na minha conta. E que eu já estava começando a juntar para pagar o meu cartão. E o Espírito Santo falou comigo, você crê que já tem R$1.000 na sua conta? Falei, creio. Então, semeie esses 100. Eu já tinha feito ofertas naquele mês na vida do meu pai na fé. Eu já tinha mandado a minha oferta mensal para ele, e ele ainda tinha feito acho que teve algumas outras necessidades, e ele fez mais um desafio, e eu fui lá, ofertei 2 vezes, eu já tinha feito a minha oferta mensal, ofertei de novo, e naquele dia que eu estava declarando uma oferta de R$1.000, Deus falou, planta esses 100. E o que era aqueles 100 para mim? Aqueles 100 para mim era a minha segurança natural, porque eu tinha que pagar o meu cartão,
e eu estava começando a juntar. Eu falei, poxa, eu preciso juntar tanto. Eu só tenho 100. Eu ainda vou me livrar do que eu tenho? Ah, querido, quando você tem coragem de abrir mão da sua segurança, porque você sabe que o seu pai é a sua segurança, não é que Deus precisa do que você tem para ele te dar. Deus precisa da sua fé. Deus precisa que você não confie no que você tem. Aí naquele dia eu peguei, na mesma hora, fiz a transferência. No outro mês, querido, praticamente na mesma, que foi entre o dia 20 ao dia 30 de um mês, e entre o dia 30 e o dia 20 do outro mês, eu acordei 5 horas da manhã para fazer a live e estava lá, você recebeu uma transferência de R$ 1.000. Não sei quem foi, não conheço o nome, não é alguém que eu identifiquei ali que conversa comigo no WhatsApp. Não sei de onde veio. Na verdade, eu sei. Veio do meu pai. Então eu pedi, eu declarei e eu dei um passo de fé que era semear. A sua prosperidade de amanhã está na sua mão hoje em forma de semente. Vamos ler o texto e vamos encerrar. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz assim: E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmão, por que você acha que alguém vai dar com alegria? Irmão, só dá com alegria quem sabe que quando dá, mais se lhe dará. Boa medida, sacudida, transbordante. Quem entende isso, querido, sempre vai dar com alegria. E Deus é poderoso para abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre... Tá? Olha só que interessante. Está escrito aí na sua Bíblia, a fim de que, não tendo nunca, a fim de que você não tenha nunca? É isso que está escrito na sua Bíblia? Ou está escrito igual está na minha? A fim de que, tendo sempre. Irmão, Deus quer que você tenha sempre. Danilo, por que Deus quer que eu tenha sempre? Porque Ele sempre quer te usar para abençoar as outras pessoas. A fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, você possa abundar em boas obras. Deus quer que você tenha sempre toda a suficiência para que você possa abundar em boas obras. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplica as vossas sementeiras e aumente o fruto. Você percebeu que Paulo não está falando de falta, Paulo só está falando de aumento. Paulo está falando de ter sempre. Olha as palavras de Paulo, querido, olha a mente de Paulo. Verso 11. Sereis enriquecidos, sereis enriquecidos, sereis enriquecidos em todas as coisas. Ah, meu irmão, se Deus deseja que você seja um semeador, se Deus deseja que você seja uma pessoa generosa, um canal de bênção para as outras pessoas, como Ele diz na sua palavra que Ele deseja, então Ele abundando. E se você ama Deus, se você ama as pessoas, se você ama a sua família, se você ama os irmãos, você vai querer prosperar. E não, eu não estou aqui para pegar o seu dinheiro e fazer um bezerro de ouro. Não, querido. Líderes que vivem no pé do monte levam as pessoas a adorar o ouro e a prata. Líderes que vivem no topo do monte levam as pessoas a adorar a Deus com as suas riquezas. Então eu estou aqui não para te fazer adorar as riquezas, eu estou aqui para te fazer adorar a Deus com as riquezas. E Deus vai colocar riquezas nas suas mãos. Porque estamos chegando nos últimos dias. E chegará um momento, querido, em que ninguém vai poder comprar ou vender,
e a gente não vai precisar mais exercer fé para construir locais de culto, exercer fé para poder editar livro, exercer fé. Nós não vamos precisar de dinheiro para nada disso. Vamos precisar apenas sobreviver até a volta de Jesus. Então, nesse dia, aí a gente vai crer somente para receber provisão, para ficar vivo. Mas agora precisamos pregar o evangelho. Agora precisamos usar todos os recursos desse mundo para que a palavra chegue aos confins da terra. Então agora precisamos prosperar, enriquecer para toda beneficência, como eu acabei de ler na palavra de Deus. Deus deseja prosperar a sua vida, porque Deus deseja prosperar a obra dele. A obra de Deus, o reino de Deus precisa avançar, e o reino de Deus avança quando você avança. Assim como o templo, o tabernáculo da antiga aliança era construído através da prosperidade do povo de Israel, hoje a igreja é edificada através da prosperidade dos membros da igreja. Amém, queridos? Pega aqui embaixo, na descrição, meu WhatsApp, vem ser meu filho na fé, me chama no WhatsApp, vou te colocar nos grupos. Minha mentoria é de graça, tá? Não precisa pagar R$100 por mês pela mentoria, mas eu te desafio a ser um ofertante fiel nessa obra. Pega o Pix aqui na descrição, faça uma oferta voluntária, de amor, de gratidão e de honra a Deus, e vamos continuar essa semana